Ai, o Espírito Santo está aqui. Que maravilha. Irmão, eu quero te convidar. Nós estamos no final da série de mensagem das cartas às igrejas em Apocalipse. Então, eu fui incumbida a trazer essa mensagem hoje. Não é uma mensagem muito agradável. Quem já leu a carta à igreja de Laodiceia sabe que essa é uma carta assim bombástica. Mas eu quero que vocês lembrem, enquanto o Espírito Santo estiver ministrando aqui, que eu sou apenas a mensageira, ok? Eu quero que você coloque a mão na sua cabeça agora e diga: Espírito Santo, eu estou aqui diante do Senhor e eu quero ouvir a Tua voz. Eu te entrego os meus pensamentos, a minha vontade eu rendo ao Senhor. Agora fala para a irmã que está do teu lado aí. Minha irmã, eu vou ouvir o Espírito Santo hoje. E quando ele falar comigo, eu vou corresponder. Então não se escandaliza não. Porque quando ele falar, eu vou obedecer. Eu te amo em Cristo Jesus, mas ele é mais importante. Não temos mulheres tímidas aqui, só mulheres ousadas, com sede de Deus, amém? Amém? Então abra sua Bíblia lá em Apocalipse 3, do versículo 14 ao 22. Vamos ler. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza e que você não é nem frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente e nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Espírito Santo, fala conosco nessa noite, Pai. Estamos diante da Tua palavra e nós, ó Pai, com sabedoria humana, não somos capazes de entender a revelação que existe aqui. Só o Teu Espírito Santo pode desvendar, Pai. Por isso nós te convidamos. Abre, Senhor, os nossos olhos, porque queremos te ver. Destapa os nossos ouvidos, Senhor, porque queremos ouvir a Tua voz aqui hoje. Desvenda, Senhor, os Teus mistérios aqui contigo, Pai, porque queremos mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou contar um pouquinho para vocês, então, do contexto ali da cidade, para a gente entender todas essas comparações, essas figuras que Jesus traz a essa igreja. Então, Laodiceia era uma cidade construída no deserto, ali próximo à cidade de Colossos e à cidade de Hierápolis.
Não existia na cidade de Laodiceia recursos naturais. Ela não tinha fonte de águas. Então, ela não tinha plantação, ela não tinha criação de animais. Ela foi erguida para ser uma cidade comercial. Então, ela tinha uma estrutura comercial semelhante a Dubai. Dubai foi uma cidade rica construída num deserto. E assim era a cidade de Laodiceia. Ali naquela cidade, por não ter fontes de águas, eles construíram aquedutos que traziam água da cidade de Colossos e da cidade de Herápolis. Colossos tinham águas frias, que quando as pessoas bebiam, provavam daquela água, se refrescavam, matavam a sede. A cidade de Herápolis tinha águas quentes, águas termais terapêuticas, e era conhecida por isso, por curar, por ser terapêutica. Mas quando essa água, pelos aquedutos, se misturava e chegava ali na cidade de Laodiceia, a água se tornava morna. E por isso Jesus usa essa figura ali no texto, né, da água morna. Não só isso, a temperatura da água, mas também os nutrientes e o excesso de sais minerais que existiam nessa água provocavam náuseas. Então, a experiência da náusea ao beber a água, todo mundo ali na cidade conhecia. E por isso Jesus usa essa figura ali para descrever para a cidade como ele se sentia diante da igreja em Laodiceia, que se tornou exatamente como a cidade era. A cidade era uma cidade orgulhosa de si mesma, das suas próprias obras. Era uma cidade rica, uma cidade próspera. Ela foi derrubada por um terremoto e não aceitou o dinheiro público, o dinheiro do imperador, para ser reconstruída. Porque haviam ali muitos banqueiros, lojistas, e eles eram muito ricos. E eles reconstruíram a cidade com as próprias mãos, com o próprio dinheiro, e ergueram aquele império novamente. Assim também era a cidade de Laodiceia. Era uma igreja próspera e orgulhosa das próprias obras. Também existe ali a figura citada das vestes. A cidade de Laodiceia, ela era conhecida por produzir uma lã negra, um tecido feito de lã negro. E esse tecido era famoso, era exportado por todo o mundo. Então, Laodiceia era uma cidade que lançava tendência de moda. E eles tinham muito orgulho disso. Outra coisa que eles tinham ali, que eles produziam ali na cidade, era um colírio feito com o pó frígio. Esse colírio era o remédio mais top que existia na época para problemas oftalmológicos. Se alguém tivesse problema nos olhos, ia lá para Laodiceia, que aquele era o melhor remédio que existia. E era assim que essa igreja se via. E Jesus vai se apresentar a essa igreja assim. Ao anjo da igreja diz essas coisas, diz o amém. Quem é o amém? Amém é uma palavra que vem do hebraico e quer dizer confiável, verdadeiro. Quando Jesus falava lá nas parábolas, em verdade vos digo, ele estava dizendo, em amém eu digo. Quando ele fala isso, eu sou o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele está dizendo do próprio caráter. Ele está dizendo de quem ele é. Eu que sou a testemunha fiel e verdadeira. Eu que sou aquele que não mente. Eu que sou confiável. Estou dizendo. Eu que sou o princípio da criação de Deus. Aquele que foi feito por Deus soberano em toda a criação e da qual todas as coisas se submetem a Ele, ao nome dEle. Ele está dizendo, eu conheço as obras que você realiza, que você não é frio e nem quente. Então, ele está testando ali essa palavra, ele já se revelou dessa maneira para a igreja de Laodiceia, através de uma carta aos Colossenses. Só um pouquinho, irmãos, que eu esqueci a minha Bíblia hoje e tive que emprestar uma Bíblia aqui. Estou sem sermão, gente. Flow Espírito Santo.
Então, não me lembro a referência aqui de cabeça. Mas, como a igreja de Colossos era vizinha à igreja de Laodiceia, as cartas eram trocadas. Então, as cartas que Paulo escrevia para a igreja aos Colossenses também eram enviadas para a igreja de Laodiceia. As que eram para a igreja de Laodiceia também eram enviadas para a igreja de Colossos. Então, ele se identifica dessa forma aqui para a igreja de Laodiceia, porque ele já tinha se identificado assim antes, numa das cartas aos Colossenses. Então, é como se ele estivesse dizendo ali à igreja de Laodiceia, você sabe quem está falando. Você sabe quem sou eu. E eu conheço as tuas obras. E sei que você não é nem frio e nem quente. E muitas vezes a gente vê esse texto interpretado assim, como se Deus estivesse falando da intensidade do fervor espiritual. Mas eu entendo aqui que Jesus está comparando essas 3 cidades. Ele está fazendo referência a Colossos e a Hierápolis. Quem dera você tivesse água fresca para beber, como os colossenses, que pudesse matar a sede. Ou quem dera você tivesse águas terapêuticas que curam, mas você não tem nada. Você não tem fonte de águas. Você se tornou uma poça de água morna. A água chega ali em Laodiceia e é represada. Essas figuras que Jesus está usando sobre os elementos que existem ali na realidade da cidade são conhecidas pela igreja de Laodiceia, e por isso ele constrói, assim como nas parábolas, esse cenário, porque sabia que a igreja ia entender na profundidade aquilo que Jesus estava dizendo. Vocês não têm fonte de águas, vocês se tornaram estéreis. Isso me faz lembrar a passagem quando Jesus encontra a mulher samaritana. E ele pede à mulher samaritana água. Eles estão ali na beira do poço. Jesus estava cansado, com fome, porque estava em viagem. E ele falou para os discípulos irem comprar comida e bebida. E ele vem e pede água para aquela mulher. E é engraçado que quando os discípulos retornam e oferecem para Jesus, ele e a mulher têm toda aquela conversa ali, né? Quando os discípulos retornam e oferecem o alimento para Jesus, ele diz, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Ele já não tinha mais fome, ele já não tinha mais sede. Aquela mulher samaritana pecadora conseguiu matar a sede de Jesus, oferecer a Jesus água verdadeira que a igreja de Laodiceia não conseguiu. Uma igreja que era discipulada pelo apóstolo Paulo, que recebia as revelações ali, desde o início. E essa igreja, ela foi crescendo, ela foi se tornando próspera e ela foi se perdendo em si mesma. O que é uma igreja perdida em si mesma? Uma igreja perdida em si mesma é que vive para os seus próprios propósitos. Uma igreja que vive para satisfazer as próprias necessidades. Eu preciso buscar o Senhor porque eu estou precisando de uma cura, eu estou precisando de um emprego. Gente, eu estou precisando ver pessoas, eu estou precisando nada de errado em estar aqui na comunidade. Pelo contrário, isso é uma bênção do Senhor, somos corpo. Mas a questão é que o coração dessa igreja já não queimava mais pelo Evangelho. Eles já haviam esquecido o que é ser igreja. E sabe de uma coisa? É possível ser igreja. Igreja com I minúsculo. Igreja local, instituição. Sem que Jesus tenha nada a ver com isso. É possível termos uma estrutura. Termos um telão bonito, bancos confortáveis. Temos instrumentos bons. Pessoas que cantam maravilhosamente bem. Quando a gente chega aqui, é todo mundo bonito, cheiroso, limpinho, é tão agradável. A gente tem até um ministério infantil lá para ficar com a criança e a gente assistir o culto sossegado. E isso pode durar por anos.
Isso pode ser infindável. E a igreja seguir assim, sem que haja qualquer transformação, sem que haja qualquer vida, sem que haja qualquer fruto. Porque uma igreja centrada em si mesmo é como uma poça de água morna. Ela não produz vida. Ela não produz nada. Mas essa igreja estava satisfeita em si mesma. Quando a mulher sai dali da conversa com Jesus, Jesus tinha falado para ela, vai buscar o teu marido, e ela fala, não tenho marido. E ela vai e chama a cidade toda, ela vai contar para a cidade toda o que Jesus, venham e vejam aquele que me falou tudo o que eu tenho vivido. E as pessoas vieram até Jesus, por quê? Ela recebeu da fonte e ela saiu jorrando. Ela bebeu da fonte e imediatamente se tornou uma fonte. A palavra de Deus diz, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ela encontrou a fonte e saiu dali jorrando. Ela era uma mulher incrédula e pecadora, mas no momento que ela se encontrou com o Senhor, nada daquilo tinha nenhum valor. Nada daquilo significava mais. Ela saiu contando para todo mundo quem ela tinha encontrado. E quando aquelas pessoas vieram e falaram com Jesus, eles testificaram. E depois disseram à mulher, agora não é só pelo que você falou, mas nós vemos que Ele é o Salvador do mundo. E por que essa cidade estava nessa situação? Olha o que aquele texto diz, né? Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Aquele que crê, fluirão rios de água viva. O que aconteceu com a igreja de Laodiceia? Ela não cria mais. Ela não cria mais. Ela vivia uma rotina religiosa. Porque ela já tinha tudo e não precisava de mais nada. Então ela mantinha sua rotina, vai para a igreja, lê, canta, volta para casa, faz devocional ali, senta, ora, sem expectativa naquilo que o Senhor pode fazer. O que é crer? O que é crer em Jesus? Às vezes a gente crê que Jesus ressuscitou, crê que Ele vai vir, mas não crê que Ele está aqui hoje e pode fazer algo diferente na nossa vida. Não crê que Ele pode fazer em mim um milagre e me tornar uma fonte a jorrar para as outras pessoas. A gente não crê que a gente pode ser aquele que jorra e não aquele que vem aqui culto após culto, vem aqui nesse altar para receber algo e leva para casa e consome aquilo lá, volta no fim de semana seguinte para buscar mais um pouquinho. Sendo que Jesus diz que você é a fonte e do seu interior fluirão rios, então era para você estar matando a sede de todo mundo. Não é assim que a palavra diz? Mas essa cidade se tornou uma poça de água morna que era intragável, que produzia náuseas. A gente só tem náusea, né? Só vomita aquilo que a gente ingeriu, não é verdade? Jesus veio para experimentar Laodiceia. Se Jesus viesse aqui hoje para te experimentar, o que você teria para oferecer a Ele? O que você teria para oferecer para Ele? Como foi que a mulher samaritana matou a sede de Jesus? Incredulidade nos faz crer que a pessoa que está aqui em cima vai orar e Deus pode fazer através dela. Mas se eu orar lá no meu quarto durante a semana, não vai acontecer nada. A incredulidade nos faz viver uma vida de frustração. Frustração, sabe por quê? Porque a gente vive as nossas rotinas espirituais. Vida devocional, jejum, oração. Como quem estivesse pagando indulgência a um ídolo. Sabe o que é isso? É tentar trazer a presença de Deus
na força do seu próprio braço, ou pelo preço do seu sangue, pelas suas obras, como a igreja de Laodiceia era tão orgulhosa das suas obras. Misericórdia, Senhor. E sabe o que é mais triste? Deus diz, você nem sabe. A igreja de Laodiceia não tinha nenhuma noção de quem ela era diante do Senhor, de como o Senhor a via. Isso é assustador. É assustador pensar que podemos existir como organização, pensarmos que somos igreja e estarmos completamente cegos. Isso me enche de temor. Isso me dá angústia, sabe? Isso me dá desespero. Essa palavra é para mim. O Espírito Santo ministrou isso no meu coração. A gente só pode falar daquilo que o Senhor gerou em nós, por aquilo que a gente já foi ministrado, provado. Desespero. Como é possível dizer, eu tenho tudo, sou rica e não preciso de nada? Espírito Santo, sonda o nosso interior nessa noite, Pai. Porque nós não queremos estar enganados. Não queremos. Quando nós vamos diante de Deus, no nosso dia a dia, sem expectativas do que Ele tem para fazer em nós, é como se, com incredulidade, sabe? Você deixa lá, tenho 15, 20 minutos, sei lá quanto tempo você estabeleceu lá para o seu tempo com Deus. E você pensa, né? Vou entrar, vou sair, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Porque já está tudo calculado. Você não tem expectativa de que, não, hoje o Senhor vai me arrebatar. Algo vai acontecer, vai ser diferente. Nós mesmos criamos limites, criamos barreiras para que o Espírito Santo, para o que Jesus tem para revelar dele sobre nós. Sabe qual que é o limite? O limite de Jesus em você é o tamanho da sua sede. Quanta sede você leva para o Senhor? Toda sede que você levar, Ele vai saciar. Ele é fiel, Ele é infindável. Toda sede que você levar, Ele vai saciar. Quanta sede você tem para colocar diante do Senhor? O versículo 18 vai dizer assim: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Ouro refinado pelo fogo. Gente, o que isso significa? Ouro refinado pelo fogo na Bíblia é o símbolo do Espírito Santo. O ouro refinado pelo fogo é aquele ouro que foi purificado. Nós precisamos ser purificados pelo Espírito Santo. Nós precisamos nos expor ao fogo do Espírito, para que tudo aquilo que nos impede de nos derramar, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração, seja queimado, seja destruído. Abra comigo lá a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 2.
a partir do versículo 1. Então, essa é a carta de Paulo aos Colossenses, e diz assim: quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não viram face a face. Peço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo Jesus. Cristo Jesus é o mistério de Deus, o mistério revelado a nós. A gente tem pouca sede. A gente tem muito pouca sede. A gente não conhece nada de Jesus. A gente não vislumbrou nem um décimo de quem Ele é. O mistério de Deus. Mas a gente se contenta, às vezes, com pouco. Com pouco. Mas Ele está sempre lá nos esperando para revelar mais o mistério de Deus. Nós vamos passar a vida toda e a eternidade conhecendo Cristo maravilhoso, em quem estão ocultos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, porque embora ausente, enraizados e edificados nele, porque embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-lo com sua filosofia e as vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Do que ele está falando, gente? Parece que é para hoje, parece que é para a igreja de hoje isso. Para que ninguém vos engane com vãs filosofias, com rudimentos do mundo, com os prazeres do mundo, com os afazeres do mundo. Sabe do que ele está falando, gente? De teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade não tem a ver com correr atrás de dinheiro. Teologia da prosperidade tem a ver com estar satisfeito com as coisas desse mundo. Você pode ser rico, pode ser pobre. Mas se o seu coração está naquilo que você pode conquistar nesse mundo, você está seguindo a teologia errada. As vãs filosofias, os rudimentos desse mundo, aquilo que nós podemos conquistar, que é a traça e a ferrugem corrói. Quando nós podemos conquistar o mistério de Deus, que já foi revelado e entregue a nós. Quem tem sede de Jesus? Amém? Vocês estão muito caladas. Está muito duro? Está muito difícil? Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é a cabeça de todo o principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, e lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os seus pecados. Cancelando, versículo 14, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Quer dizer, a lei que existia sobre nós, né, a lei mosaica, não estava a nosso favor, porque nós éramos incapazes de cumprir essa lei. Então, essa lei estava contra nós. Removeu
inteiramente, cravando-a na cruz. E despojando-o dos principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Amém? Ele triunfou na cruz e pagou a nossa dívida que era impagável. Amém? Mas olha só os conselhos de Jesus. Os conselhos que Jesus dá a essa igreja. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. A riqueza para o Senhor é a santidade. Compre vestes brancas para se vestir a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. O Senhor conserta a nossa identidade e nos dá vestes novas. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Ele é o dono de toda a revelação. E só Ele pode abrir os nossos olhos. E pode nos fazer enxergar toda a verdade. Mas agora me diz uma coisa, como é que essa igreja que é pobre, miserável, vai comprar ouro? Como que Jesus está falando para eles, venham e compram de mim ouro, se eles não têm nada? Vai comigo lá para Isaías 55, no versículo 1. Ah, todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês não venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham e comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Aleluia! Aleluia! Sabe qual foi as misericórdias prometidas a Davi? A habitação de Deus. Habitação, não visitação. Antes disso, Jesus visitava tendas. Depois ele passou a habitar no tabernáculo. Hoje nós somos a habitação do Senhor. Amém? Nós somos a habitação de Deus. Aleluia! Essa foi a aliança que Jesus fez com Davi. Lá em Isaías, parece a mesma carta, né? Lá em Isaías, Jesus dizia que eles estavam gastando o tempo, a vida, o dinheiro deles com coisas que não matavam a fome. Igualzinho a igreja de Laodiceia. Tem milhares de anos aqui de Isaías até Apocalipse. E o que nós estamos fazendo hoje? O que a nossa igreja está fazendo hoje? Essa carta é uma carta para uma igreja. E nós somos igreja. Mas ela também é uma carta que fala individualmente. Porque somos, cada um de nós, igreja do Senhor. Somos noiva do Senhor. E o que Jesus está dizendo aqui em Isaías? Como eles vão comprar? Sem dinheiro e sem preço? Comprem de graça. Qual é a moeda do Senhor? Qual que é a moeda do céu? O que Jesus quer? O que mata a sede do Senhor? Qual que é o anseio de Jesus? É vida,
É vida derramada, assim como Ele pagou pela nossa vida com a vida dEle. É vida entregue, é vida derramada, é tempo com Jesus. É abrir mão de coisas, é abrir mão da religiosidade. É não ser saciado pelaquilo que você faz na igreja, pelas suas obras, mas ser saciado na plenitude de Cristo Jesus, nos mistérios revelados. Quando você está lá no seu quarto, sozinho, Ele está lá contigo. E o que a gente está levando para esse secreto? Vida. Vida com Deus. É assim que a gente compra o ouro puro do Espírito Santo, nos refinando lá naquele secreto. Enquanto a gente se derrama diante dEle e fala: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. Eu sou miserável, miserável. O Sermão do Monte vai dizer: felizes são aqueles que são pobres de espírito. Mas a igreja de Laodiceia diz: eu sou rica e não preciso de nada. Como nós precisamos nos apresentar diante de Deus? É com sede, é com fome. É assim que nós compramos e adquirimos do Senhor tudo aquilo que Ele tem para nos dar. As vestes novas, a cura da nossa visão. O que é essa cegueira? O que é isso? É falta de discernimento espiritual. Sabe quando a igreja vai ficando perdida em si mesma, nas suas próprias obras, nas coisas que você faz, e o discernimento espiritual... Você não ouve mais o que Deus está falando, qual que é a direção? Não sei, estou indo na igreja, agora eu vou trabalhar, agora eu vou servir no ministério, agora eu vou pregar, agora eu vou cantar. O que Jesus está falando? Não sei, eu não tenho tempo para ouvir. Meu Deus! Isso é parecido com a vida de alguém? Isso é assustador. Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Comidas deliciosas. Será que a gente tem fome de Jesus? Será que a gente tem apresentado fome e sede diante do Senhor? Ah, Senhor, tem misericórdia de nós porque estamos satisfeitos. Estamos satisfeitos com aquilo que já conhecemos. Não existe satisfação na teologia. Nenhum conhecimento humano é suficiente para compreender quem Cristo é e o que Ele fez por nós. É um mistério, mistério de Deus. Um Deus que desce à terra e entrega a sua vida. Você consegue compreender isso? A gente consegue compreender isso completamente? Já estamos satisfeitos, não tem mais nada para saber? Que palavras duras do Senhor. Mas sabe o que Jesus diz? Deixa eu voltar lá para Apocalipse. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrepende-se. Você sabe o que Jesus está dizendo? Meu Deus, isso tem que constranger. Isso tem que constranger o nosso coração. Sabe o que Jesus está dizendo? Olha, eu fui lá e paguei o preço pela sua vida. Porque a sua dívida era impagável. Mas eu te amei tanto, 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 que eu desci e paguei a sua dívida por você. Mas aí, você ficou satisfeita porque estava prosperando. E se esqueceu de mim e continuou a sua vida com aquilo que eu te dei. E aí você disse: não, peraí, Jesus, que daqui eu vou sozinho, que agora eu posso. Meu Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós mulheres somos campeãs de controle. Nós sabemos muito bem controlar todas as coisas. Quero ver entregar o controle. Se não for pelo quebrantamento do Espírito Santo no nosso coração,
para dizer: Senhor, eu me entrego a minha vontade, os meus planos, aquilo que eu acho que é bom para mim, eu entrego ao Senhor. O Senhor nos fez intensas, não fez, meninas? Nós não somos intensas. Se existe algo intenso nessa terra, são as mulheres. Às vezes a gente dá uma canseira no nosso marido, né? Porque a gente quer fazer isso, aquele outro, mas eu queria ver não sei o quê, tem uma coisa nova lá e não sei o quê. E tem tantas coisas que a gente quer. Nós somos intensas e nós buscamos coisas com paixão. E o Senhor diz que nós somos a noiva dele. Vocês já viram uma noiva que espera pelo noivo, enquanto está sendo adornada pelo Espírito Santo? Espera sentada assim: ele vai vir algum dia aí. Deve estar chegando já. Já viram alguma noiva assim? Será que o noivo vai querer casar com essa noiva? Você lembra o dia do seu casamento, irmã? Vocês que são casadas aí, lembra o dia do seu casamento? Como é que estava o coração? Era o vestido, era o sapato, era o cabelo, a maquiagem. E a festa e a dama de honra. Meu Deus, é o meu casamento. Eu estava super nervosa. Não sentia o chão debaixo dos meus pés. Estava flutuando. Foi o dia mais feliz da minha vida. Até então, né? Depois veio Bianca, daí veio Rafael. As coisas vão mudando. São muitas bênçãos, são muitas felicidades. Mas o Senhor nos chama para ser noiva adornadas pelo Espírito Santo. O que é ser adornada pelo Espírito Santo? É ser santificado. Qual é o adorno que Ele nos dá? Sermos santas, separadas. Mas o que é ser santa? O que é ser santa? É você seguir um ritual religioso? É não ter corrupção no seu coração. É um coração que não se corrompe pelos desejos desse mundo. Ele é um noivo. Ele anseia por uma noiva apaixonada. Qual é o noivo que quer casar com uma noiva que está de olho em outro? Já pensou um negócio desse? Misericórdia, Senhor. Santidade é o que o Espírito Santo produz em nós. Nos dê olho para Jesus, Espírito Santo. Nos dê olhos para Jesus, nos dê sede por Jesus, nos dê fome por Jesus, quebrando o nosso coração. O Espírito Santo está nos chamando hoje para um quebrantamento, um arrependimento. Esse não é um chamado individual, esse é um chamado para a igreja. Igreja, vocês já olharam no culto de domingo? Quantos por cento são as mulheres aqui na igreja? Quantas mulheres representam da igreja? Quase toda a igreja que a gente vai, a maioria é mulher, não é? A maioria é mulher. Agora, se essas mulheres colocarem a intensidade que Jesus colocou nelas, Deus nos fez intensas com propósito. É para incendiar. Porque nós somos influenciadoras. O Senhor nos fez influenciadoras. Nós influenciamos o clima da nossa casa. Nós influenciamos o nosso marido. Nós influenciamos os nossos filhos. E o Senhor quer nos incendiar com o Espírito Santo. Para que a gente influencie o nosso lar. Para que a gente influencie a igreja. Se todas as mulheres aqui influenciam o seu lar, a igreja vai ser avivada ou não vai? Que transformação! Mas nós precisamos ter mais sede, nós precisamos ter mais fome do Senhor. Nós precisamos nos arrepender de tudo aquilo que nos satisfaz, de todas as coisas que nos corrompem, que queimam o nosso coração e não é o Senhor, que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Existem tantas coisas lícitas que o Senhor nos deu, tantas bênçãos, que se tornam em maldição quando colocamos no lugar errado, quando invertemos as prioridades. O seu filho é herança do Senhor na sua vida. Só Ele gera vida.
mas Ele nos deu a capacidade de gerar. Ele gera em nós e nos deixa experimentar um pouquinho dele. O que é ter filhos? É a herança do Senhor, é maravilhoso. Mas quando o seu filho toma o lugar de Deus na sua vida, você não vai ter mais o que oferecer para o seu filho. E isso se torna uma maldição na sua casa. E o seu lar vai ser destruído. O que tem tomado o lugar de Jesus nas nossas vidas, o que tem matado a nossa fome e a nossa sede. Sabe quando a gente come um monte de bobeira? Refrigerante, brigadeiro. Aí depois alguém coloca uma salada de alface na sua frente e fala, já estou de barriga cheia. Não tenho mais fome. Nós fazemos isso com o Espírito Santo. Nós fazemos isso com Jesus. Nos enchemos de tudo aquilo que o Senhor nos deu. Nos deleitamos nisso e ficamos satisfeitos com aquilo que podemos conquistar com as nossas próprias mãos. Mas que a traça e a ferrugem corrói. E que no fim não sobra nada. E por isso nós ficamos pobres. Mas o Senhor tem um convite à igreja dele. O Senhor hoje quer fazer um concerto. Um concerto com você. Minha irmã, não se intimide. Não se escandalize, porque essa palavra é para mim. O Senhor ministrou isso no meu coração. É para mim. O convite do Senhor, Ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Depois da gente se perder nas coisas desse mundo, depois de ter jogado fora o sacrifício dele, pobre, cego e nu, mas ele está lá na porta, ó. Eu estou aqui na porta, porque você está cego, mas eu acho que você ainda está ouvindo. Então eu estou aqui batendo. E se você me ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Eu trouxe o pão e eu trouxe o vinho. Eu quero sentar à mesa com você porque eu te amo. Eu paguei um alto preço por você. E não é porque você voltou às mesmas coisas que eu vou desistir. Porque o Senhor não volta atrás na palavra dele. O Senhor não volta atrás. E Ele é aquele que não desiste dos seus filhos. Ele está à porta hoje e bate. Ele está à porta nos chamando para um concerto, nos chamando para um quebrantamento, nos chamando para estar conosco, nos chamando para um banquete que Ele tem para nos oferecer. Vocês estão aí? Amém? O Senhor tem um banquete para nos oferecer. Ele tem um banquete para nos oferecer. Ele está aqui, é nele que está toda a plenitude de vida. Não existe plenitude e satisfação em qualquer outra coisa. Não existe senão nele. E hoje Ele tem um banquete preparado para você. Um banquete preparado para você. Não é maravilhoso isso? Não é maravilhoso que Ele está na porta e Ele trouxe a ceia? Ele só quer entregar, entregar, entregar. E a única coisa que Ele pede é sede e fome. O texto diz, cearei com Ele e Ele comigo. Não é óbvio que se Ele vai cear com a gente vai cear com Ele? Por que Ele está enfatizando isso? Porque é recíproco, é recíproco. Ele nos deseja. E Ele deseja que o nosso coração queime por Ele.
É isso que o Pai espera de nós, é isso que o noivo está aguardando, uma igreja incendiada, uma igreja que tem anseio, uma igreja que não está preocupada com as suas obras, mas está preocupada em conhecer Jesus, está preocupada em ter mais dele, e se entregar mais, e receber mais dele. A moeda do céu é vida, vida por vida. Eu não estou falando de moeda com relação à salvação, porque a salvação é de graça. Ele nos deu porque Ele nos ama, era impagável. Mas para você ter relacionamento com Deus e conhecer mais dEle, é derramar vida. O meu tempo, a minha disposição, as minhas intenções, as minhas vontades, tudo que eu sou, Senhor, tudo que eu tenho. Como a irmã falou hoje mais cedo, eu considero como nada. Eu vendo tudo o que eu tenho e entrego a Ti, Senhor, porque eu sei que o Senhor é o tesouro escondido, o mistério revelado de Deus, Jesus Cristo, a quem podemos passar a nossa vida toda prostrado aos pés, conhecendo, e todos os dias teremos coisas novas, todos os dias teremos água fresca, todos os dias teremos pão, todos os dias teremos um banquete delicioso, como a palavra dele promete. Nós podemos dizer que já provamos do banquete delicioso e já estamos satisfeitos e não há mais nada para descobrir de Jesus? Nós nem arranhamos a superfície. Existe muito mais do Senhor para derramar em nós, para ser derramado, para ser revelado. E conforme Ele vai revelando e a gente vai bebendo, a gente vai sendo transformado e a gente vai se tornando como Ele. E a gente sai por aí jorrando, sendo testemunha fiel, assim como Ele foi, da vontade do Pai. Não só a igreja precisa disso, o mundo clama por isso. O mundo clama por essa transformação, por conhecer a Deus, e eles vão conhecer através de quem? Se não for da igreja. Ah, meus irmãos, o Senhor está chamando para um conserto, para um arrependimento, para um constrangimento e quebrantamento santo. Está nos chamando para nos mover com ousadia, para não nos satisfazer com aquilo que nós já temos e já conhecemos, não nos satisfazer com a nossa vida de rotina. Eu quero mais de Jesus. Você quer mais de Jesus, minha irmã? Você quer mais de Jesus, minha irmã? Você tem sede? Você tem fome de Jesus? Você quer conhecer Jesus? Ou você acha que já conhece Jesus? O Senhor está chamando as suas filhas hoje para ceiar com Ele. Eu quero contar um testemunho. Quando eu era bem mais jovem, tinha acho que 20, 21, por aí. Eu estava num relacionamento que não agradava a Deus. Estava na casa dos meus pais. Meu pai tinha tolerado o relacionamento. E eu insistia por 4 anos naquela pessoa que o Senhor me falava. Não vai por aí. Mas depois de 4 anos, eu já não estava nem ouvindo mais. Porque sabe o que acontece? Conforme a gente vai parando de obedecer o que o Espírito Santo está falando, a gente fica surdo. A gente não ouve mais, a gente perde a sensibilidade espiritual, a gente nem se constrange. Se você deixa de corresponder à voz do Espírito, ele é apagado. E não há coisa mais triste do que o Espírito ser apagado em nós. E aí eu fui para um retiro da igreja, retiro de carnaval. E aí nesse retiro, a nossa igreja era uma igreja muito pequenininha. Então vieram pastores de fora e uma igreja de fora para nos dar a estrutura, né, para ter quem cantar para a gente no retiro, porque senão não ia ter gente suficiente para cantar e para ouvir, porque era realmente uma igreja bem pequena. Então tinham pessoas de fora ministrando. E eu lembro que no primeiro dia do retiro, eu tinha ficado assim o mês inteiro na orelha lá do dito cujo,
Ah, mas você vai nesse retiro, você vai porque você vai, porque você vai, porque eu tinha convicção de que eu ia enfiar Jesus goela abaixo dele. Eu tinha convicção que eu ia fazer isso. Não, se você não for, a gente não caminha junto. E insistia naquilo, insistia, mas naquele dia ele não foi. E aí eu estava lá, discutindo com ele no celular, chorando rios. Sendo ridículo, chorando rios porque ele não estava lá. Ah, mas você não vem, você falou que ia vir, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu já estava com o carregador grudado na parede, o celular grudado na tomada, assim. Lá discutindo que já tinha acabado a bateria do celular e eu estava... E eu sei que quando a gente acabou de falar, e eu fui entrar pro meu alojamento ali, pro quarto para dormir, todo mundo já tinha arrumado seus colchões no chão. Acampamento de igreja pequena, retiro é assim. A gente leva os nossos colchãozinhos pequenininhos, vai, monta lá nossas camas. Então eu saí pulando colchão assim para entrar e ir lá no meu quarto. E a hora que eu estava passando, a pastora que tinha vindo de fora para ministrar, ela segurou no meu tornozelo, eu levei um susto porque estava escuro. Eu dei um pulo assim. Ela falou, vem cá. Ela estava muito séria, muito séria. Mulher do Senhor. Naquele dia, o Espírito Santo estava à porta e usou a vida dela. E ela falou para mim, escuta aqui, tem uma mesa posta para você e você está no chão comendo migalhas. Por que você está fazendo isso? E aquilo foi duro de ouvir. Foi muito duro de ouvir. Mas foi graça. Foi graça, foi bondade do Senhor. Porque naquele momento, eu ouvi a voz do Espírito que eu já não ouvia mais. E aquilo colocou o meu coração de volta no coração de Jesus. E gerou em mim um arrependimento e um temor. E pela força do Espírito Santo, eu saí daquele relacionamento. O Senhor conduziu todas as coisas e dali tantas coisas lindas aconteceram. O meu relacionamento com meu pai, que não era muito bom também, o Senhor reconciliou. Eu aprendi a honrar o meu pai. Mas quando nós estamos empanturrados com migalhas, nós não conseguimos ouvir o Espírito Santo. Mas hoje o Senhor está à porta e bate. Ele está batendo, Ele está batendo. E aquele que tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Eu quero entrar e ceiar com você. Eu quero entrar e ceiar com você. Irmãs, isso precisa constranger o nosso coração. É o Evangelho. É o amor de Jesus, que apesar das nossas mazelas, apesar da nossa pequenez, apesar dos nossos erros, Ele vem de novo e de novo e de novo e nos chama. Porque Ele repreende a quem Ele ama. Oh, aleluia. Aleluia, Senhor. Irmãs, eu quero te convidar. Igreja, se coloque de pé. Se coloque de pé diante do Senhor. Minha irmã, se o Espírito Santo está falando com você, não demora a responder. Venha até o altar. Não se intimide. Existe um banquete do Senhor. O Senhor quer renovar a aliança dele contigo nessa noite. O Senhor quer renovar, consertar, renovar o relacionamento. Existem rios de águas vivas para jorrar. Se o Espírito Santo está falando com você, minha irmã, deixe o Espírito Santo ministrar o teu coração.
E não se intimide. Não importa o que vão pensar. Ele é mais importante. No meu coração existe fome e sede. Fome e sede pelo banquete que existe a presença do noivo. Ele veio para ceiar contigo hoje. Minha irmã, ele está aqui hoje para ceiar contigo. Será que ele vai comer sozinho? Será que Jesus vai cear sozinho hoje? Oh, Espírito Santo de Deus, nós rendemos a Ti, Pai, toda a nossa vontade, tudo aquilo que somos e temos, Senhor. Nós queremos entregar no Teu altar, Pai. Se o Espírito Santo está falando com você, minha irmã, você não vai ser doida de sair daqui sem receber o que Ele tem para derramar. Não é possível. Corre para esse altar. Corre para esse altar para receber aquilo que o Senhor tem para derramar diante de você, sobre a tua vida. Nós não somos capazes de gerar fome e sede em nós mesmos. Aliás, nós não somos capazes de gerar nada, se não for pelo Espírito Santo agindo em nós. Porque é Ele quem gera vida. É Ele quem frutifica. É o Espírito Santo quem faz. E hoje o Espírito Santo está convidando para se sentar à mesa com Ele e voltar a ter um relacionamento de intimidade. Intimidade gera confiança. Confiança para render todos os nossos planos e sonhos ao Senhor, sem medo. Para receber o amor de Jesus, que nos constrange e nos faz parar de depender das nossas performances. Meu Deus, como é pesado depender das nossas mãos, depender daquilo que nós podemos fazer. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele nos chamou para ser cooperadores com Ele do que Ele está fazendo. Não é o que nós vamos fazer, é o que Ele vai fazer. Enquanto Ele faz através de nós, Ele gera vida em nós. Ele gera transformação em nós. Ele flui como rio de águas vivas do nosso interior. Nós somos como fonte a jorrar. Mas nós não podemos produzir nada que gere vida sem Ele. Ah, Senhor, nós queremos nos derramar diante de Ti, Pai. Nós queremos nos derramar diante de Ti e nos arrepender, Senhor. Queremos nos arrepender, Senhor, da nossa satisfação com as nossas próprias coisas. Assim como a parábola diz sobre a semente do Evangelho que cai entre espinhos e é sufocada e morre. Ah, Senhor, são os afazeres da vida, os cuidados das coisas lícitas que o Senhor nos entregou, que nós colocamos no lugar errado. Senhor, queremos nos arrepender, Senhor. Queremos queimar novamente pelo Evangelho, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, não nos deixe viver uma vida morna. Nós não queremos ser mornos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, produz em nós quebrantamento e arrependimento. Ah, Senhor, restaura o discernimento espiritual, Pai. Espírito Santo, abre os nossos olhos, para que possamos ver como o Senhor vê, Pai. Para que possamos nos ver como o Senhor nos vê. Que nós não sejamos iludidos pelas coisas desse mundo. Senhor, restaure em nós a fome e a sede pelo Senhor. E em nome de Jesus nós clamamos, Pai, restaura a fome e a sede. Restaura, Senhor, a fome e a sede. Derrama do Teu Espírito sobre nós, Senhor, porque precisamos de Ti. Oh, Senhor, o que podemos fazer sem o Senhor? Para onde vamos sem o Senhor, Pai?
Só Tu tens as palavras de vida eterna. Só a vida em Ti, Senhor. Pai, queremos nos arrepender, Senhor, de todo o tempo perdido. Queremos nos arrepender de viver para nós mesmos. Queremos nos arrepender de estar satisfeitos dos nossos rituais de santidade, Senhor. Senhor, nos livra do engano, Pai, de nos justificar pelas nossas próprias obras. Enganos tão sutis que entram na nossa mente e nos roubam a gratidão, Senhor. A gratidão pelo que o Senhor fez. Nos faz, Senhor, reconhecer todos os dias a Tua obra lá na cruz por nós. Todos os dias, Espírito Santo. Queremos ouvir a Tua voz todos os dias. Queremos ceiar contigo todos os dias. Queremos Te ouvir todos os dias, Pai. Oh, Espírito Santo, vem adornar a Tua noiva aqui, Senhor. Vem com Teu fogo consumidor, queimando tudo aquilo, Senhor, que não Te pertence, tudo aquilo que não vem do Senhor, tudo aquilo que rouba a nossa mente e o nosso coração de Ti, Senhor. Espírito Santo, nos purifica com Teu fogo, Senhor. Vem sobre nós, Pai. Purifica com Teu fogo, Senhor. Vem sobre nós, Espírito Santo, porque precisamos de Ti. Gere em nós arrependimento genuíno, Senhor. Em nome de Jesus, nós não queremos ser águas paradas. Nos faz fontes a jorrar, Senhor. Não queremos ser águas paradas. Ah, Pai, produz em nós, Senhor, vida. Nos faz frutificar, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Oh, Deus, nos ensina a nos alegrar, Senhor, diante da Tua presença, Te adorando e reconhecendo quem Tu és. Não o Deus que pode me dar, mas o Deus que já me deu todas as coisas, Cristo Jesus, Cristo Jesus, o mistério revelado do Pai, a quem nós passaremos a eternidade conhecendo. Quem pode entender tamanho amor escandaloso de um Deus que se faz homem e se entrega pela sua noiva, porque ela não pode pagar sua própria dívida? Ah, minha irmã, se você tem sede de Deus, venha para esse altar. Não volte sem experimentar aquilo que o Senhor quer derramar aqui nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Amadas, você já tentou de tudo do teu jeito. Você já fez todas as coisas. Mas você precisa fazer do jeito de Jesus. Precisa entregar o controle a Ele. Precisa entender que Ele tem um jeito que é dele. Não é nosso. É dele. E Jesus quer nos dar os seus olhos essa noite. Ele quer que nós nos entreguemos a Ele totalmente, numa dependência total. Aqui tem mulheres que estão intercedendo por pessoas duras. Aqui tem mulheres que estão intercedendo por pessoas altivas, por filhos, por homens que não ouvem, que não parecem paredes. Mas a palavra de Deus diz: me dá o teu coração de pedra, que eu te dou o meu de carne. Vem aqui na frente por essa pessoa. Jesus está aqui. E você que está em casa desesperado, Senhor, me mostra a tua dor. Entrega essa pessoa hoje a Jesus para te lutar com as tuas forças. Entrega esse diagnóstico médico. Entrega essa sentença. Está quebrada em nome de Jesus. Não há nada que o Senhor não possa fazer. A mão dele não está encolhida. Os ouvidos deles não estão surdos. Mas se o inimigo agora segura essa pessoa e te segura no teu lugar, que ele solte agora em nome de Jesus. Porque você precisa se posicionar por uma mente racional. Você precisa se posicionar por uma mente racional. Você olha para
daquilo e você diz não tem saída, o Senhor tem o poder que transforma, que liberta. Ele dá uma mente nova. Ele dá uma mente nova. Ele dá um coração novo. Ah, Espírito de Deus, obrigado pela tua palavra, Jesus. Obrigada, Senhor, porque estamos nos preparando. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nós somos pobres, mas o Senhor é rico. Somos cegas, mas Tu tens a visão sobre todas as coisas. Dá os Teus olhos para a Tua igreja, Senhor. Levanta uma igreja forte. Levanta aqui cada mulher, Pai. O Senhor sabe o que elas estão vivendo. Todo aprisionamento na mente. Pessoas endurecidas. Pessoas altivas, orgulhosas. Que se quebrem agora. Na autoridade do nome de Jesus. Espírito de Deus. Espírito da verdade, levanta aqui, Senhor, todo aquele que está cativo, todo aquele que está preso a mentiras, a sintomas médicos, a Deus, todo aquele que a palavra disse não tem mais jeito, está quebrado agora. Tu és o Deus que restaura todas as coisas. Tu és o Deus que restaura todas as coisas. Põe a mão nos teus olhos, amada, todas vocês. E você que está em casa também, põe as mãos nos teus olhos. Toda a igreja agora. E você vai dizer assim: Jesus, eu entrego agora todo o engano que eu acreditei. Eu coloco aos pés da cruz, Senhor. E eu te peço, passa teu sangue sobre os meus olhos. O teu sangue é um colírio que me purifica de todo engano, Senhor. Ah, Senhor Jesus, me dá os teus olhos agora. Me faz enxergar um caminho onde não há. Jesus, por favor, seja claro comigo. O Senhor sabe como eu sou. O Senhor sabe como eu não entendo, Pai. Desenha se for preciso, mas me mostra um caminho, Pai. Em nome de Jesus. Ah, Espírito de Deus, coloca a mão na tua mente agora. Senhor, me dá os teus pensamentos. Eu coloco os meus pensamentos de derrota, de desistência. Eu entrego o controle da minha mente a Ti, Senhor. E eu entrego também o controle de todos aqueles que eu intercedo e parece que eles não mudam. Vai lá agora, Jesus, e passa o teu sangue sobre essa mente cauterizada. Dá a mente de Cristo agora, os pensamentos do alto, tudo que é perfeito, tudo que é eterno, tudo que vem de Ti, Senhor. Ah, isso ocupe a minha mente, o meu coração e o coração dessa pessoa que eu intercedo agora. Jesus, põe a mão no teu coração, amada. E você, mulher que está em casa desesperada orando, você planejou ir embora hoje. Eu quero te dizer que um dia eu arrumei minhas coisas para ir embora da minha casa, para deixar meu casamento, para deixar o meu marido. Mas Jesus apareceu para mim e Ele disse: essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Te consagra, mulher, te santifica. Não é na força do teu braço, não é do teu jeito. Humilha-te diante da potente mão de Deus e Ele vai te levantar. Ele vai te colocar num lugar de honra. Ele vai te colocar num lugar que você nunca imaginou, porque Ele é Deus. Ele é Deus, Ele está falando com você, é você mesma. Mas Meg, eu já jejuei, jejua mais. Faz um jejum que você nunca fez. Clama e o Senhor vai intervir. Não saia da sua casa. Anda mais uma milha, jejua mais uma vez. Ele é Deus. Jesus, dá um poder de resistência sobre a tua igreja agora. Dá uma força sobrenatural agora, porque nós resistimos ao diabo e ele vai sair da tua casa, ele vai sair da tua vida, do teu coração agora. Larga agora, Satanás. Larga agora. Corações endurecidos, corações empedrecidos, sejam tocados pelo poder do Espírito de Deus.
Ah, Espírito da verdade, tira toda mentira agora e traz o renovo e vai nos enchendo, Senhor, porque nós precisamos de Ti, Espírito. Nós precisamos de Ti. Fala para Jesus: eu preciso de Ti, Senhor. Se o Senhor não vier. Aleluia. Levanta as tuas mãos aos céus. Você tem olhos novos. Não é só a Claudinha que tem olhos novos, não. Você tem olhos novos. Amém? Pede ao Senhor: Senhor, apura minha visão. Apura minha visão. Me dá os teus olhos, Jesus. Nunca mais eu vou ser enganada. Nunca mais eu vou meter a mão nas coisas e fazer as coisas do meu jeito. Não, eu sou santificada. Eu sou a tua noiva. Aqui tem uma noiva hoje, aniversário de casamento da Marion. E todas nós somos noivas. Noivas de Cristo. Amém? Vai para viver essa verdade da tua casa. Você vai voltar para esse lugar de guerra. Não esquece do que Jesus fez. Não esquece. Põe em prática. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Você é a noiva linda, adornada, santificada, remida, justificada pelo sangue de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Vão na paz, eu te amo em Jesus. Um beijo grande no coração. Você que está em casa também. Deus te abençoe. Aleluia.